A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma PEC que restringe o foro especial por prerrogativa de função aos presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. O parecer é de autoria do deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba. Já aprovada pelo Senado, a proposta segue agora para análise de uma comissão especial, último passo antes de ficar pronta para votação no plenário da Câmara. Se passar sem mudanças, o que não deve acontecer, ela segue para a sanção presidencial. A votação da CCJ ocorreu um dia antes de o Supremo analisar uma ação relatada pelo ministro Luiz Roberto Barroso relacionada ao caso. O que está em discussão na Suprema Corte é o seguinte: se a prerrogativa de foro deve valer apenas para políticos que cometeram crimes relacionados ao mandato e que tenham sido cometidos durante seu exercício. 4 dos 11 ministros já se manifestaram a favor desse entendimento: o Barroso, o Marco Aurélio, a Rosa Weber e a Carmen Lúcia. Qual que vocês preferem, a proposta do Supremo, do Legislativo ou nenhuma das duas? Que eu você acho acha? a do Supremo mais orgânica, ela tem mais sentido. Do Barroso. Você comete um crime relacionado ao mandato, e aí você vai ter um foro naquele cargo, um foro concernente àquele cargo, sem um elevador, chamado elevador. O sujeito comete um crime como prefeito e aí é eleito deputado e todo o processo dele sobe para o Supremo. Não. Continua respondendo no TJ, ou no STJ, ou no foro que ele tinha direito antes. Da mesma maneira, eu acho que isso evita que crimes comuns caiam lá, vão bater lá na porta do Supremo, e esse elevador do cara ficar disputando mandatos consecutivos só para ir levando o foro, acumulando o foro. Eu não tenho certeza se o Supremo vai aprovar essa medida do jeito que ela está. O ministro Alexandre de Moraes deve propor algumas modificações nesse voto que está sendo vencedor até agora, que é o voto do Barroso. Ele pediu vistas, vai devolver as vistas, se tiver tempo deles analisarem isso, porque hoje eles têm um caso complicado, que é o habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci. Então pode ser que não dê tempo de julgar amanhã, e dando tempo de julgar, pode ser que haja novo pedido de vista, Patrick. Pelo que eu apurei, o ministro Dias Toffoli pode pedir vista novamente. Então o mais provável é que a CCJ ande com isso, a Câmara ande com isso, mais rápido que o Supremo. Apesar de eu achar essa proposta meio arbitrária, só alguns têm direito a foro, por que esses, não outros? Qual é o critério? Acho essa da Câmara mais solta. E você, Andreasa? Duas questões aí, a meu ver. Primeiro, duro admitir, a proposta do Supremo, do legislador Roberto Barroso, é melhor, porque o que se chama foro privilegiado é um foro por prerrogativa de função, e isso esclarece o que deve ser protegido, e alguma proteção ao político, ao parlamentar, deve existir, para que ele possa, inclusive, dizer tudo o que precisa ser dito com liberdade, com segurança. Isso é prerrogativa de função, para que ele possa exercer livremente o seu mandato. Isso precisa ficar defendido no Estado de Direito. Crime comum, crimes de outra natureza, não importa se na vigência do mandato, não podem ser protegidos, não devem ser protegidos por prerrogativa de foro. Isso eu estou de acordo e considero a proposta do STF melhor. Qual o problema? Não é o lugar. Repito, o Supremo Tribunal Federal não é o lugar apropriado para a discussão dessa matéria. Essa é uma matéria de ordem legislativa, que precisa, portanto, tramitar no Congresso Nacional. A proposta do Congresso é radical, porque ela também pretende, Vera, tem a impressão, acossar o Supremo, acossar o Ministério Público, outros setores da institucionalidade que são protegidos pelo foro. Então também o Congresso Nacional, repito, que é o lugar adequado para essa discussão, não faz valer a sua condição. Ou melhor, quando faz valer a sua condição, faz por interesses que não os de defesa da Constituição, da lei, da decência. São duas coisas que vão ficar claras, essa separação. E você, Madu? Eu acho que essa questão poderia ser legislativa se a gente tivesse outro perfil
na nossa Câmara de Deputados. O que se vê já há tempos é que o mandato parlamentar virou uma espécie de esconderijo, né, de valha-couto, de furnas, para que verdadeiros criminosos, né, se protejam através do foro privilegiado. Portanto, é evidente que me parece, né, primeiro, que a proposta do Supremo Tribunal Federal, encaminhada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, é melhor, né? Faz mais sentido, me causaria muita estranheza partir da Câmara, da CCJ, do Legislativo, uma proposta que realmente atendesse esse problema de se usar o foro privilegiado como passaporte para se cometer as maiores barbaridades e se esconder, né, através do mandato parlamentar. Então, fica clara essa questão. Será outro grande passo. É urgente que se aprove essa questão do foro privilegiado. Mas também acho que haverá um novo pedido de vistas. O Brasil é inacreditável, né, a falta de espírito público. Provavelmente o Toffoli vai pedir mais uma vista só para procrastinar, só para atrasar, só para empurrar com a barriga essa questão que já está aí fermentando há muito tempo. E ontem, acho que é importante a gente dizer, já que estamos falando de propostas que podem melhorar um pouco as coisas, o Senado deu um passo para aprovar o voto distrital misto a partir de 2020. Eu acho que é uma melhora, eu acho que isso é uma reforma política que faz sentido e que vem para melhorar aí as coisas. Se realmente avançar e for aprovado na Câmara, eu acho que é um passo para melhorar um pouco as coisas.